voltando um pouco o raciocínio, né? Independente de qual tipo de colheita, né? Se vai ser manual, se vai ser portátil, densadura portátil, se vai ser automotriz. O passo inicial é entender o quanto essa propriedade vai produzir. Porque depois nós vamos dimensionar o quanto de café que vai descer para a unidade de secagem, processamento pós-colheita, seja um processamento biômico ou não, seja só terreiro, secador, seja só o terreiro, que seja só o terreiro. O quanto de café que vai descer, o quanto que vai colher, quantas pessoas vão trabalhar nesse sentido. Né? E, em função da quantidade de pessoas, quantidade de café, qual vai ser o valor que tem que ser ajustado, reservado, para que essa colheita possa ser custeada, né? E não seja necessário vender o café em épocas de preço baixo, que é a época de safra, né? E esse ano não está acontecendo isso porque o dólar está batendo 5 e lá vai bordoado. Então, isso aí é um fator importante, mas o primeiro passo é determinar quanto de café vai ser produzido. Então, essa estimativa de safra, ela é um fator extremamente simples da gente fazer, mas ele é de extrema importância em todas as decisões, né, a serem tomadas para se colher esse café, de usufruir de toda a estrutura de uma maneira coerente com o seu dimensionamento. Né? Se pode descer mais café, se tem que descer menos café, então tudo isso é em função da quantidade de café que a propriedade está produzindo esse ano. E existem várias formas de a gente fazer isso, né? Existem vários critérios de se estimar a safra, existem fórmulas matemáticas que são lindas. Pega lá a terceira roseta, quarta roseta, número de ramos, terço médio, multiplica pelo número de plantas, amostra não sei quantas plantas quantos ramos por planta, quantas plantas por talhão. Vocês já viram falar desses métodos todos, né? Mas o método mais importante mesmo é a verificação visual e a análise da bienalidade. Tá? Isso é o mais importante. É ter o zóio calibrado para poder ver a lavoura. Tá? E essa situação toda da estimativa de safra, ela ainda gera uma oportunidade profissional que ela é muitíssimo interessante. Eu não sei se vocês já ouviram falar em Cédula do Produtor Rural, CPR. Alguém já ouviu falar em CPR? Eu já. Você pode explicar para nós, Gustavo, o que você entende por CPR? Então, Zé Marcos, CPR, caso eu não esteja enganado, por exemplo, você poderia adiantar uma safra, né? Por exemplo, fazer, no caso, vamos supor, um agrônomo da Emater, ou o próprio técnico da Emater, vai lá, faz uma estimativa de safra e consegue adiantar aquele valor da safra. Se eu não estiver enganado, eu acho que é isso. Você está parcialmente correto. Você não está errado em nada que você falou, só que faltou informação, então vamos complementar. Vocês, tecnólogos em café, podem fazer CPR. Não precisa ser só o extensionista da Emater. Ô Zé. Eu já fiz muito laudo de CPR quando era da Emater, mas muito mesmo. Fala, Renan. Mas esse valor do CPR seria só aproximadamente 70%, né? Até 70%. Então, na realidade, você vende no primeiro momento 30, no segundo momento mais 30, ou mentira, 30, 20, 20. Você pode vender 30% da colheita, da safra futura. Vamos imaginar, por exemplo, nós estamos em 2019, nós estamos em 2020. E vocês querem fazer uma CPR para o café que vai ser colhido em 2021. Nessa fase de florescimento e início de frutificação, até o mês de novembro, podem ser comercializados até 30% da safra. De outubro, novembro, dezembro, de outubro a janeiro, eu acredito que seja esse intervalo, mais 20%, pode chegar a 50%. E de janeiro a abril, pode comercializar mais 20%, chegando a 70%. Por que essa estratégia? Como isso aí funciona? Isso eu vou explicar para vocês, que isso aí pode ser
uma oportunidade profissional, né? E ela está baseada nessa estimativa safra, porque a cédula do produtor rural nada mais é do que um laudo falando da capacidade produtiva dele, e aquilo ali realmente se torna uma cédula negociável. Aquilo ali é a garantia técnica de que aquele produtor, naquela propriedade, está produzindo determinado produto. Café do produtor rural, que tem CPR para gado, tem CPR para culturas anuais, CPR para fruta, CPR para café, de origem agrícola, né? E aí, Gustavo, complementando a sua informação, não é só o técnico de Emater que pode fazer. Todas as pessoas que possuem CREA em cursos ligados à questão da produção, inclusive vocês na cultura do café, vocês podem fazer lá. Desde que vocês estejam cadastrados no sistema, né, na instituição financeira que vai receber esse laudo e fazer o financiamento, e fazer a operação em cima da sua assinatura. E pagar em relação a esse trabalho que vocês estão fazendo. Tá? É uma oportunidade fantástica. Ela nada mais é do que estimativa de safra. Nada mais é que isso. É falar para o banco que daqui a tantos meses o senhor produtor fulano de tal, se mantidas as condições climáticas, se mantido o manejo fitossanitário e todas as situações técnicas mantidas adequadamente, ele vai conseguir produzir aquela determinada quantidade de café que você está falando que ele está produzindo, mas ainda não finalizou o ciclo. Aí o banco pega um seguro contra danos climáticos, aí você orienta o produtor a guardar todas as análises de solo, todas as fiscais de compra de insumos, toda a documentação relacionada à contratação de mão de obra, porque se ele precisar se tiver sinistro, e ele precisar de acionar o seguro, eles vão cobrar até a informação de quantas colheradas de arroz ele comeu no almoço no dia do problema. Zé Marcos, Então tem que guardar tudo. Fala, Fê. CPR entra também o tipo de café? Geralmente, a CPR, eles fazem, Matheus, uma referência. Você diz que o produtor tem capacidade de produzir, por exemplo, 700 sacas. Isso aí, analisando 3 safras anteriores, os comprovantes de depósito de café que tem que estar no nome dele, não pode estar no nome do pai, nem do filho, nem do irmão, nem da mulher, pode estar no nome do marido. Né? E aí pega esse histórico, com esse histórico, comprova a capacidade produtiva, usando como referência as questões fisiológicas de crescimento e produção, aquela questão de gema seriada virando flor, gema seriada virando ramo, bienalidade, depauperamento, bienalidade positiva, bienalidade negativa, toda essa conversa aí de bienalidade de safra, que, ao meu ver, nada mais é do que um equívoco técnico. Cafeeiro arábica apresentando bienalidade é cagado técnico. Me perdoe essa palavra. Porque o cafeeiro não é uma planta que foi feita para ser bienal. Ele não produz muito, não produz pouco. Agora, por que ele está produzindo demais no ano, estrupiando, e no outro ano ele não consegue produzir tanto porque ele está se revegetando? Porque algum problema aconteceu e a responsabilidade é nossa. O cafeeiro é uma planta que não pode apresentar uma bienalidade tão acentuada quanto essa que nós estamos vendo. Porque isso é erro de manejo que nós estamos permitindo que aconteça. E aí, para a gente fazer essa estimativa de safra, respondendo a sua pergunta, viu, Marcos? Viu, Matheus? Faça uma análise do histórico de produção, depósito e venda do café do produtor nesses anos, e faz a determinação, porque o banco, ele faz a determinação do contrato em cima de um café tipo 6 bebida dura, tipo 6, quer dizer, até 80 defeitos, bebida dura, e tipo
tipo 6 bebida dura, 11% de umidade. De 11 a 11,5% de umidade. Tá? Bica corrida. Tá? Se o produtor não conseguir entregar o café nesse padrão, pois é, tem uma pernilongueira danada aqui, cara. É só esquentar e aí junta que eu tenho sangue. E aí fica esse monte de pernilongo aqui, ó. Tudo fêmea. Essa sim. Pois é. E aí, se o produtor não oferece o café naquele nível de qualidade, ele tem que colocar um pouco mais de café. Se ele oferece um café que está acima desse nível de qualidade, que é um café bebida dura, mediano, ele pode, com relação a esse padrão de qualidade, diminuir a quantidade de café. Se ele está oferecendo um café que tem menor quantidade de defeitos, e esse café vale mais no mercado, naturalmente ele vai oferecer menos café para cumprir aquele contrato. Então se estabelece, Matheus, uma referência. E essa referência no momento da entrega do café, da entrega física do café. Se for feita a entrega física, porque a CPR pode ser tanto física quanto financeira. Aí eu vou explicar a vocês um pouco mais a respeito disso à medida que a gente for chegando nesse assunto. Ô, Sueli, uma pergunta. Senhor, Por que você está rindo? eu tô rindo não, Zé. Ah, bom. Porque eu vi um kkk sem vergonha no chat. É que Eu queria saber o que eu você tô está aqui na casa pensando. do Paulo Otávio Miranda jantando, aí eu falei assim, a hora que o senhor me chamou, eu falei Ah, você assim, está na casa. Ah, entendi. Paulo Otávio Miranda. Pois é, exatamente. Bom, muito bem. Então, o casal está com 2 filhos agora, né? Bom, deixa eu a mostrar mais velha. um negócio que eu preparei aqui. O que é? Eu sou a mais velha. Vou mostrar para vocês. Aham. Para criar o filho mais novo, tá? Vou mostrar para vocês aqui um exemplo, por exemplo, de... Está apresentando? Vocês já estão vendo? Vendo agora. Bom, o que vocês estão vendo aí resume toda essa conversa nossa sobre estimativa de safra, custo de colheita e quantidade de colhedores. Isso é uma pergunta de prova. Vamos imaginar uma propriedade que vocês têm aí 4 talhões. Aqui 4 talhões. Mas vamos pensar numa propriedade que vocês tenham 20 talhões. Espaçamento, a área de café, a gente consegue determinar o número de plantas por hectare. Aqui está a produção, consegue determinar a produção individual de cada talhão, tendo como base a produção por planta e o número de plantas por hectare. Conseguimos chegar na produtividade média do talhão. Conseguimos chegar na produtividade média. Você está travando? Está travando aí o que eu estou mostrando para vocês? E aí, essa reflexão, gente, vai ajudar a gente a entender qual é a produtividade média dos talhões, qual é a soma de todas as produções individuais, relação de eficiência de produção, definimos a quantidade total de café que essa propriedade vai produzir, e isso é que o banco precisa. Nós definimos a produtividade média daquela propriedade, analisando individualmente a área de a eficiência de cada talhão. Determinamos o valor de referência em reais de uma medida de 60 litros para poder pagar o colhedor e ainda a quantidade de colhedores que serão utilizados na colheita. Então, só um exemplo rápido. Deixa eu colocar isso aqui, ó. Zé, Pois não. para Pode falar. estipular a produção por planta,
Para estipular a produção por planta lá. É um olho treinado ou tem algum método que eu posso fazer para conseguir estipular isso? Olha, eu digo, Ou Eduardo, que é simplesmente uma associação. duas, três plantas e faço uma média? Então, existem algumas formas de se fazer esse trabalho. Existe uma fórmula gigantesca que é usada para poder fazer essa estimativa. Aí essa fórmula gigantesca, eu confesso a você, eu tentei usar ela uma vez. Mas ali a dificuldade foi tão grande em ficar fazendo contagem de fruto, pontos amostrais, que eu não consegui repetir. Qual é o método que eu uso para poder fazer estimativa de safra? É o entendimento do histórico de produção e análise de vigor da planta. Se for um momento pré-colheita, se for aí por volta de março, abril, você pode ir lá derriçar 5 meias plantas, 10 meias plantas, por exemplo. Isso é a planta inteira. Você faz um ponto amostral lá de baixo lá de cima, você já tem aí uma planta com as duas metades. Se você fizer isso com 5 plantas no talhão, de maneira aleatória, você consegue estipular com o stand a capacidade, vezes a capacidade produtiva individual por planta, você consegue em volume de café por litro, volume de café da roça, ou café a ser colhido, e utiliza aí as contas de rendimento. Esse, para mim, é o método mais eficaz, porque ele leva em consideração o histórico. Tá? Então, é muito importante, quando a gente for fazer uma avaliação, a gente fazer o entendimento da capacidade de produção daquela lavoura. Tá chiando aí? Renan, você quer falar? Pode falar, filho. Não, Matheus, eu não detalhei ainda não, sabe? Eu não detalhei. Nós estamos começando a conversar sobre estimativa de safra nesse momento. E aí eu tenho um caso para contar para vocês. Quando eu comecei a fazer estimativa de safra, foi em 2005. Eu passei no concurso de Emater, fui trabalhar na Emater em Cabo Verde. E o município de Cabo Verde, ele é um município que tem uma alta produção de café, né? Um dos maiores municípios aqui da nossa região. E uma característica muito interessante do município de Cabo Verde, deixa eu ver os comentários aqui, no caso de Cabo Verde, uma grande quantidade de agricultores familiares e contratos de meieiro. Tá? Vamos ver o que o Lucas falou. Tem umas contas escritas que eu fiz com o Pedro, que ele ensinou, para quem não tem noção no olho. Ô, Batata, aguenta a mão um minutinho com relação a isso aí, porque você pode apresentar isso aí para a turma inteira. Esse aí foi o trabalho de levantamento que vocês fizeram no GCAF, não foi? No ano passado? Beleza. Então, aguenta a mão isso aí um pouquinho, que vai chegar o momento da gente usar isso aí em classe. Bom, eu cheguei em Cabo Verde, eu cheguei lá em agosto para setembro. Foi finalzinho de agosto, início de setembro. Já tinha terminado a safra, eu estava finalizando a safra, e os produtores estavam já buscando assistência da Emater para poder fazer os laudos, né, de CPR para poder vender café no mercado futuro. E eu cheguei lá, eu não tinha muita ideia das coisas, né? Cheguei lá, chucrão de tudo. Tinha saído da faculdade, fui para o mestrado. Aí do mestrado, depois fui para a Fundação Pro Café, fiquei em Pro Café 1 ano e meio, e aí fui para a Emater. Cheguei na Emater com 27 anos, 26 anos, eu acho. Tem 13 anos que eu estou na escola. É isso mesmo. Cheguei na Emater com 27 anos. Fiquei lá 2 anos e meio. Como que eu fazia essa referência?
eu ia para o campo com o produtor e eu questionava ele qual era o histórico de produção daquela lavoura. E ele me falava quanto que ele colheu de medida, quanto que ele colheu de carreta, quanto que ele colheu de café em coco, quanto que ele colheu de café beneficiado, se era informação por talhão, se era informação por hectare, se era produtividade já definida, ou era só produção por área. Porque a produtividade é a produção de café por hectare. A produção em um talhão de 3 hectares é produção do talhão, isso não é produtividade. Então, naquela conversa, eu ia anotando tudo que ele falava. Em determinado momento, ele falava para mim assim, esse talhão aqui, eu colhi 500 medidas de café. Tá, se ele colheu 500 medidas de café, e o talhão tem 500 medidas vezes 60 litros, dá 500 vezes 60, 30 mil litros. 30 mil litros, nós estamos falando de um talhão de 5 mil plantas, nós estamos falando em média de 6 litros de café por planta. E aí eu falava, mas você acha que você gastou quantas plantas para fazer a medida? Ele falava, pelo que eu me lembro, eu gastei mais ou menos umas 10 a 12 plantas para fazer uma medida. Eu falei, perfeito, bateu com as minhas contas. Então ele está falando a verdade. A informação dele é coerente. Aí eu ia, no meio do caminho, conversando com ele a respeito do histórico dessas informações e depois eu checava isso na documentação de produção, na forma com que ele armazenava o café. Porque eu não conhecia a área dele, eu não sabia se aquela área era dele ou era do primo dele que ele estava me levando. Eu tinha chegado ali tinha uma semana, eu não conhecia ele. Então essa questão é muito simples. Você tinha ali um carreador dividindo uma propriedade. Você não sabe se aquilo ali é do Ciclano ou do Beltrano, se o cara está falando que é dele e não é. O que você vai fazer? Então, eu fazia uma coleta de informações, eu fazia a mesma pergunta para ele de formas diferentes. Qual a produtividade? Qual a produção total? Quantas medidas você colheu? Quanto tempo demorou para colher? Qual era a média de colheita por dia? Eu fazia as mesmas perguntas de maneira diferente e depois eu vinha cruzando a informação. Associava aquilo ali com as notas que ele armazenou de café, a área dele e fazia avaliação de produtividade média, via que aquilo ali batia, e aí, com a minha informação visual de análise de crescimento de vigor, uma análise fitossanitária, analisando se a lavoura está depauperada, se ela não está depauperada, se ela está apresentando alguma deficiência nutricional, se está apresentando uma doença, por exemplo, se a ferrugem está bombando. Como que eu vou falar que isso vai ser uma lavoura produtiva? Como que eu vou falar que esse café, uma lavoura depauperada, com ferrugem e desfora intensa, vai produzir uma grande quantidade de café de peneira graúda? Eu não sou louco de assinar um termo desse. Então, no final das contas, eu fazia toda essa avaliação de histórico e essa avaliação visual para poder fechar todo o ciclo de informações que eu vim pedindo para ele e fazia o fechamento com a questão do depósito e venda de café dele. Essa, para mim, foi a melhor ferramenta que eu encontrei para poder fechar uma estimativa de capacidade de produção para o produtor.